O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Bom Tempo, edição 2013, seção 7, o processo de acumulação do capital. Capítulo 23. A Lei Geral da Acumulação Capitalista. Item 5. Ilustração da Lei Geral da Acumulação Capitalista. Letra C. A população nômade. Páginas 738 a 741. Voltamos-nos agora para uma camada da população de origem rural e cuja ocupação é em grande parte industrial. Ela constitui a infantaria ligeira do capital, que, segundo suas próprias necessidades, ora a manobra para este lado, ora para aquele. Quando não está em marcha, ela acampa. O trabalho nômade é empregado em diversas operações de construção e drenagem, na fabricação de tijolos, queima de cal, construção de ferrovias, entre outros, colunas ambulantes da pestilência. Ela importa para os lugares em cujos arredores instala seu acampamento varíola, tifo, cólera, escarlatina, entre outras. Nota 129. Public Hearts, 70 Reports, Londres, 1865, página 18. Em empreendimentos com aplicação considerável de capital, como construção de ferrovias, entre outros, o próprio empresário costuma fornecer a seu exército choças de madeira ou materiais semelhantes, vilarejos improvisados sem nenhuma instalação sanitária, à margem do controle das autoridades locais e muito lucrativa para os senhores contratistas, que exploram duplamente os trabalhadores, como soldados da indústria e como inquilinos. Conforme a choça de madeira contenha 1, 2 ou 3 buracos, seu ocupante, terraplenador, etc., tem de pagar 2, 3 ou 4 shillings semanalmente. Nota 130. Ibidem, página 165. Basta um exemplo. Em setembro de 1864, relata o Dr. Simon, o ministro do Interior, Sir George Grey recebeu do presidente do Nuisance Removal Committee, ou Comitê para a Eliminação das Moléstias, da paróquia de Sevenoaks, a seguinte denúncia. Cita. A varíola era completamente desconhecida nesta paróquia até cerca de 12 meses atrás. Pouco antes dessa época, iniciaram-se aqui os trabalhos de construção de uma ferrovia de Lewisham e Tonbridge. Além de as principais obras terem sido executadas na vizinhança imediata dessa cidade, aqui também se instalou o depósito principal de toda a obra. Desse modo, um grande número de pessoas foi aqui empregado. Sendo impossível acomodar todos em cottages, o contratante Sr. J. mandou erguer cabanas em diversos pontos ao longo da linha do trem para abrigo dos trabalhadores. Essas cabanas careciam de ventilação e esgoto, além de estarem necessariamente superlotadas, pois cada inquilino tinha de acolher outros moradores, por mais numerosas que fossem suas próprias famílias, e ainda que cada cabana tivesse somente 2 quartos. Conforme o relatório médico que recebemos, a consequência era que, durante a noite, essa pobre gente tinha de suportar todos os tormentos da asfixia para evitar os vapores pestilentos da água suja e parada e das latrinas situadas logo abaixo das janelas. Finalmente foram encaminhadas reclamações ao nosso comitê por um médico que teve a oportunidade de visitar essas cabanas. Ele falava da situação dessas assim chamadas moradias, usando as expressões mais severas, e temia consequências muito sérias caso algumas medidas sanitárias não fossem adotadas. Há cerca de 1 ano, Jay se comprometeu a construir uma casa para a qual seus empregados pudessem ser imediatamente removidos no caso da irrupção de doenças contagiosas. Nota do tradutor. Premises Primitens, ou antepondo os títulos que lhe cabiam. Ele reiterou essa promessa ao final de julho último, mas nunca deu o único passo para seu cumprimento, embora desde essa data tenham ocorrido diversos casos de varíola, resultando em 2 mortes. Em 9 de setembro, o médico Kelson relatou-me outros casos de varíola nas mesmas cabanas e descreveu sua situação como terrível. Para sua, do ministro, informação, devo acrescentar que nossa paróquia possui uma casa isolada, e assim chamada Casa da Peste, onde são tratados os paroquianos que sofrem de doenças contagiosas.
Desde alguns meses, essa casa se encontra continuamente superlotada de pacientes. Numa família, 5 crianças morreram de varíola e febre, de 1º de abril a 1º de setembro deste ano. Houve não menos que 10 mortes por varíola, 4 delas nas já referidas cabanas, os focos da peste. É impossível determinar o número de casos de enfermidade, já que as famílias atingidas mantêm-nos tão secreto quanto possível. Nota 131. Public Health 70 Reports, página 18, nota. O agente de beneficência da Chapel Endley Fritz Union relata ao Registrar-Geral, ou diretor do Registro Civil, em Develois, realizou-se uma série de pequenas escavações numa grande colina de cinzas de cal. Essas cavernas servem de habitação para os trabalhadores empregados na terraplanagem e na construção de ferrovias. As cavernas são estreitas, úmidas, sem esgoto e sem latrinas. Carecem de todos os meios de ventilação, com exceção de um buraco no teto que serve simultaneamente como chaminé. A varíola graça e já ocasionou várias mortes entre os trogloditas. Ibidem, nota 2. Os trabalhadores nas minas de carvão e outras minas pertencem às categorias mais bem pagas do proletariado britânico. A que preço eles compram seu salário já foi mostrado numa passagem anterior, nota 132. As particularidades apresentadas nas páginas 508 e seguintes deste livro referem-se principalmente aos trabalhadores das minas de carvão, quanto às condições ainda piores nas minas de metais, conforme o consciencioso relatório da Royal Commission de 1864. Lancemos aqui um rápido olhar sobre as condições habitacionais. Em regra, o explorador da mina, seja seu proprietário ou arrendatário, constrói uma série de cottages para seus operários. Estes recebem gratuitamente tanto o casebre como o carvão para a calefação, que constituem uma parte do salário pago in natura. Os que não podem ser alojados dessa maneira recebem 4 libras anuais a título de compensação. Os distritos mineiros atraem rapidamente uma grande população composta da própria população mineira, de artesãos, comerciantes, etc., agrupados ao redor dela. Como em todo lugar onde a população é densa, a renda fundiária é aqui alta. Por isso, o empresário de minas procura erguer ao redor da boca da mina, no espaço mais estreito possível, tantos casebres quanto forem necessários para amontoar seus operários e suas famílias. Quando novas minas são abertas nos arredores ou velhas minas são reativadas, aumenta a superlotação. Na construção dos casebres vigora apenas um critério: a renúncia do capitalista a todo dispêndio de dinheiro que não seja absolutamente inevitável. Cita: as moradias dos mineiros e de outros trabalhadores vinculados às minas de Northumberland e Durham, diz o Sr. Dr. Julian Hunter, talvez seja, em média, o pior e mais caro que a Inglaterra oferece em larga escala nesse gênero, excetuando, porém, distritos semelhantes em Monmouthshire. A péssima qualidade consiste no número elevado de pessoas por habitação, nas pequenas dimensões do terreno, sobre a qual são erguidas uma grande quantidade de casas, na falta de água e na ausência de latrinas, no método frequentemente empregado de construir uma casa sobre outra ou de dividi-las em flats, de modo que os diferentes casebres constituam andares sobrepostos uns aos outros. O empresário trata todas as colônias como se ela apenas acampasse e não residisse. Nota 133. Public Health 70 Report, citação páginas 180 e 182. Seguindo as instruções, diz o Dr. Stevens, visitei a maioria das grandes aldeias mineiras da Durham Union. Com pouquíssimas exceções, de todas elas, se pode dizer que todo meio para assegurar a saúde dos moradores foi negligenciado. Todos os mineiros de carvão estão vinculados, pondo expressão que, como bondade, servidão, vem da época da servidão da gleba, por 12 meses ao arrendatário, lesse, ou proprietário da mina. Caso os mineiros deem vazão ao seu descontentamento ou de algum modo irritem o capataz, este insere uma marca ou um memorando ao lado de seus nomes no livro de supervisão e os dispensa no novo recrutamento anual. Parece-me que nenhum tipo de Turkish System ou sistema de pagamento com bônus pode ser pior do que o que impera nesses distritos densamente povoados.
o trabalhador se vê obrigado a receber como parte de seu salário uma casa cercada de emanações pestilentas. Não pode ajudar a si mesmo. Para todos os efeitos, ele é um servo. Parece duvidoso que alguém possa ajudá-lo, além de seu proprietário, mas este último leva em conta, antes de tudo, seu balanço, e o resultado é praticamente infalível. O trabalhador também recebe do proprietário seu suprimento de água, seja ela boa ou má, fornecido ou não. Ele tem de pagar por ela ou, mais precisamente, tolerar que seja descontada de seu salário. Nota 134. Ibidem, página 515 e 517. Quando, em conflito com a opinião pública ou mesmo com a polícia sanitária, o capital não se envergonha em absoluto de justificar as condições em parte perigosas, em parte degradantes, que infringe a função e ao lar do trabalhador, afirmando serem elas necessárias para que ele possa explorá-lo mais lucrativamente. Assim o faz quando renuncia a instalar equipamentos de proteção contra a maquinaria perigosa nas fábricas, meios de ventilação e segurança nas minas, etc. E assim o faz, no caso presente, com a moradia dos mineiros. Cita: como desculpa, diz em seu relatório oficial Dr. Simon, funcionário médico do Privy Council, para a indigna acomodação doméstica, alega-se que as minas são habitualmente exploradas por arrendamento, que a duração do contrato de arrendamento, que nas minas de carvão é geralmente de 21 anos, é demasiado curta para que o arrendatário da mina valha a pena fornecer boas habitações para seus operários, bem como para os demais trabalhadores que o empreendimento atrai, que ainda que ele tivesse a intenção de agir liberalmente nessa matéria, ela seria frustrada pelo proprietário fundiário. Este, com efeito, tenderia a exigir imediatamente uma renda adicional exorbitante em troca do privilégio de construir sobre a superfície do solo uma aldeia decente e confortável para abrigar os trabalhadores da propriedade subterrânea. Esse preço proibitivo, se não é proibição de fato, atemoriza do mesmo modo outros que estariam dispostos a construir. Não pretendo continuar a examinar o valor dessa desculpa, tampouco investigar sobre quem recairia esta, em última instância, a despesa adicional para construir habitações decentes, se sobre o proprietário fundiário ou arrendatário da mina, o trabalhador ou o público. Mas, em vista de fatos tão vergonhosos como os revelados nos relatórios anexos dos doutores Hunter, Stevens e etc., é preciso que seja aplicado um remédio. Títulos de propriedade da terra são usados desse modo para apertar uma grande injustiça pública, ou para perpetrar uma grande injustiça pública. Em sua qualidade de proprietário da mina, o senhor da terra convida uma colônia industrial para trabalhar em seu domínio e, em seguida, em sua qualidade de proprietário da superfície da terra, impossibilita aos trabalhadores por ele reunidos encontrar habitações adequadas, indispensáveis às suas vidas. O arrendatário da mina, o explorador capitalista, não tem qualquer interesse do ponto de vista pecuniário em resistir a essa divisão do negócio, pois ele sabe bem que, ainda que as pretensões do proprietário sejam exorbitantes, as consequências não recairão sobre ele. Sabe também que seus trabalhadores, sobre os quais elas recaem, não são suficientemente educados para conhecer seus direitos sanitários, e que nem a mais obscena moradia, nem a mais pobre de água de beber, jamais serão motivo para provocar uma greve. Nota 135, Ibidem, página 116.